família, sem qualquer dúvida, é o bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento e da experiência para uma jornada feliz na sociedade, nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos. A família permanece como um educandário de elevado significado para a formação da personalidade e o desenvolvimento afetivo, mediante os quais se torna possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Como ser animal biopsicossocioespiritual, o ser humano não pode prescindir da convivência familiar, porque o instinto gregário que lhe comanda a existência o leva à busca do grupo, tal qual sucede entre outros animais que vivem em família, protegendo-se e preparando-se para a própria independência. Escarnecida, no entanto, pelo cinismo filosófico de ocasião, que preconiza a desenfreada corrida pelas trilhas do prazer insaciável. Ela permanece como uma organização insuperável para a construção da sociedade harmônica. Examinada pela ótica distorcida daqueles que não experimentaram o convívio saudável no lar, estes a acusam de ser responsável pelos conflitos que os assaltam. Certamente, em muitas famílias, os fatores de desequilíbrio vêm de indivíduos imaturos ou autoritários, que descarregam os tormentos de que são vítimas naqueles que, indefesos, encontram-se sob a sua guarda. Tal comportamento não é responsabilidade da família em si, porquanto, ao invés da acusação indevida, o ideal seria que fossem trabalhados os fatores que geram desequilíbrios, corrigindo e orientando os membros que a constituem. O lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que ali absorve as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. Se, por acaso, e isso ocorre, os recursos que lhe são oferecidos não são saudáveis, ficando a criança ao abandono ou à mercê das agressões de um mundo em desgoverno, as conjunturas se lhe apresentam muito mais graves, dando-lhe informações destituídas de significado superior e levando a atitudes agressivas como mecanismo de defesa em razão dos contínuos enfrentamentos que se vê constrangida a suportar. No lar, desenvolvem-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios e o despertar para os próprios direitos, sem as extravagâncias nem os absurdos de se atribuir méritos a quem realmente não os possui. Esse grupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Sua formação ocorreu nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, onde são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos positiva ou negativamente para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos estão submetidos. Analisando, portanto, as necessidades evolutivas, aqueles que têm responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do compromisso que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros passados, facultando a si mesmos a tolerância e o perdão das ofensas como elementos fundamentais para a aquisição da harmonia. Não obstante, quando ocorre a reencarnação em face dos impulsos ancestrais que predominam em sua natureza animal, enquanto aguarda o espírito com o qual deveria edificar a família, o ser se compromete, por precipitação em disciplina moral,
com a primeira pessoa que encontra e que nele desperta os impulsos que favorecem as sensações fortes, terminando em um lamentável fracasso. Enquanto a sociedade em geral permanecer voltada aos interesses imediatistas, especialmente no que diz respeito às sensações e à afetividade expressa através de impulsos mal conduzidos. Os resultados das uniões sexuais serão sempre frustrantes e amargos, em razão dessa falsa necessidade de atendimento das funções genésicas. Os espíritos se desviam dos caminhos anteriormente traçados, conduzidos pelos costumes libertinos, pela permissividade exagerada, transitando em agonia, buscando mesmo sem saber o que desejam. Não poucas vezes, como decorrência dessa insensatez, ao reencontrar o espírito afim, aquele com o qual assumiram o compromisso de união para a edificação da família, as possibilidades já não são mais favoráveis, o que se transforma em um desconforto ainda maior, dando lugar a conflitos tormentosos de efeitos deploráveis. O excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas de prazer facilitam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para os atos sexuais, que se tornam apressados e extravagantes. Sem pensar em suas consequências, quando ocorre a concepção de seres não desejados, logo se pensa em recorrer ao aborto criminoso, em uma conduta hedionda que deve ser seriamente enfrentada por todos os cidadãos conscientes da sua condição de humanidade. É claro que na estrutura emocional daquele que assim se comporta, não existe espaço mental nem moral para a construção do núcleo familiar. Em face da situação em que se encontra, surgem as uniões e as separações, cada vez mais perturbadoras, porque os apetites vulgares logo passam, gerando comportamentos promíscuos, nos quais os indivíduos ansiosos ainda mais se afligem. Numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da amizade, um passo inicial para a manifestação do amor sem perturbação e com caráter duradouro. O erotismo, porém, que graça, não permite aos indivíduos a convivência que lhes faculta o desvelar-se o conhecimento, sem a ocorrência dos violentos encontros sexuais de efeitos insatisfatórios que dão lugar a decepções ou levam ao transbordar das paixões da libido mal direcionada. Unem-se os solitários e egoístas, já preparados para a separação, mediante a cultura da indiferença afetiva, como consequência da filosofia consumista em que se vive, na qual tudo é descartável, inclusive as afeições humanas. Adotam este comportamento, dizem eles, para não sofrerem quando ocorrer a ruptura da frágil união. Certamente, há grandiosas e inumeráveis exceções, particularmente naqueles espíritos que se permitem esperar pelo ser que lhes proporcionará a emoção e alegria de viver, facultando-lhes a união feliz, coroada pela prole com a qual já estão comprometidos. O namoro, portanto, é o primeiro passo no caminho a ser percorrido afetivamente, quando há respeito moral recíproco e o anseio pela convivência benéfica. Embora a união sexual seja essencial, o fundamental é o sentimento de amor que pode resistir aos embates do relacionamento a dois. E depois, com um grupo de espíritos renascidos no corpo físico,
constituindo santuário doméstico. Na primeira fase, ocorrem os fenômenos relacionados às necessidades afetivas sem os impulsos primários, nascidos do reconhecimento espiritual do outro. Lentamente, planejam-se as aspirações e trabalha-se por sua execução harmônica, o que propicia bem-estar e alegria com a presença física, sem qualquer tipo de tormento. Quando, em sentido oposto, o namoro se transforma em mera convivência sexual, o interesse de permanência desaparece, cedendo lugar ao hábito, destituído da meta procriativa e da construção familiar. A constelação familiar encontra no namoro a pedra angular para o futuro alicerce doméstico, que deverá resistir às tormentas do cotidiano. Familiares difíceis e gentis procedem, portanto, da programação anteriormente traçada, que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. E quando o problema se apresentar entre os parceiros, a consciência do dever se encarregará de orientar bem o comportamento de ambos em favor do êxito do empreendimento familiar. Chegamos ao final de mais uma valiosa mensagem de luz e esperança. Que você possa aplicar esses aprendizados em seu dia a dia, cultivando a paz interior. Se este conteúdo foi edificante para você, pedimos de coração: inscreva-se em nosso canal Consolador, curta o vídeo para fortalecer nossa missão, compartilhe com seus contatos e ative o sininho para receber todas as novidades. Sua presença é um presente. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus.